pela Organização Mundial da Saúde, mas ficou pelos governos aqui do Brasil também, né? Tanto estadual, tanto federal, estadual como municipal. E se vocês conseguiram, vocês receberam algum tipo de benefício para continuar o tratamento, tipo cesta básica, auxílio transporte, alguma coisa no sentido? Era isso que eu gostaria de saber. Então, Veloso, eu fiz o tratamento, né, acompanhamento, ia todo dia na UBS para tomar medicação, né, lá eles me davam um complemento alimentar, né, que era uma fruta, um cereal e um achocolatado, né. Tive o benefício do Vale Transporte, que esse eu tinha que ir toda semana para o Hospital Santa Marcelina para passar com a Tísio, e tive a cesta básica pelo período de 6 meses, tá bom? Tá. Eliane, você fazia tratamento aqui em São Paulo mesmo, isso? Isso, aqui em São Paulo mesmo. Tá. Taquera. Sim. E você, Thiago? Então, quando começou as medicações, era todo dia também. Tinha aqui no posto de saúde, que no caso era na rua de casa, né? Então não tinha o benefício. Era mais fácil, né? Era um pouco mais fácil. Mas depois de um tempo, eu tive um auxílio básico também, ajudando em casa, né? Mas no posto era sempre todinho, ou era um suco com bolacha para poder estar fazendo a ingestão da medicação. Sim. E como que foi para vocês tomarem a medicação todo dia? Vocês teve esse acompanhamento de um profissional que estava indo verificar se vocês estavam tomando a medicação mesmo, tomando na hora certa, enfim, ou não, assim, vocês não teve esse acompanhamento mais de próximo, né? No seu caso, no início, Thiago, depois você acabou sendo internado, enfim, então teve esse acompanhamento mais próximo, mas no início, quando você não estava internado ainda... Então, no início eu fazia assim, o posto ele abria às 7 horas da manhã, né? Então, na época eu estava trabalhando ainda, o que eu fazia? Eu ia para o posto primeiro, fazia a administração da medicação, depois eu ia trabalhar. Tá. E você, Elaine, como que foi? Então, Pierre, eu também, né? Eu tinha um horário, eu ia todo dia às 8 horas da manhã, né? Lá tinha as profissionais, né? Que é a Salete, né? E a Kelly, que são as profissionais que cuidam o pessoal da TB, né? Os pacientes de TB. E eu tinha que tomar, né? A injeção e mais 2 comprimidos, né? Todos os dias. Então, todo dia, 8 horas da manhã, eu tinha que estar lá na UBS. E como que... Vocês tiveram efeito colateral? Bastante. Como que foi, assim? Quais foram algum dos? Não precisa falar todos, mas algum dos efeitos. Um dos principais foi uma reação na parte dos dentes. Começou a aparecer um monte de mancha nos dentes, e com o tempo, depois da medicação, que foi melhorando, mas uma das reações foi essa. E fora a parte de estômago também, né? Porque além da medicação que você toma para proteger o estômago, vem os antibióticos fortes por cima. Então era muito enjoo, né, épocas de vômito no hospital, falta de apetite, enfim. Foi bem complicado. Sim. E no seu caso, Elaine? Então, além de ter a alergia à ranfipicina, né? Ela também me causava, né? A medicação me causava muito enjoo, né? Os primeiros dias eu tomava e começava a dar ânsia, eu tinha que vomitar para melhorar, né? Tanto é que foi introduzido, né, o omeprazol, né, concomitante junto para me poder aguentar ele no estômago, né? Entendi. Raquel, esses sintomas que eles relataram, é muito comum os pacientes terem ou não? Cada um vai ter pode ser que tenha um sintoma diferenciado.
Olá, então vamos lá. Alguns sintomas são mais frequentes, né? Como o problema no estômago, a dor no estômago, e aí a gente utiliza mesmo de omeprazol. A gente tenta utilizar. Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa questão da dor no estômago, ela está relacionada porque a pessoa tomou a medicação com o estômago vazio, sem ter se alimentado antes, ou isso não tem nada a ver? Não, às vezes não tem nada a ver, às vezes é porque o tamanho do comprimido, que é bem grande, né? Para quem já tomou um comprimido de tuberculose, é bem grande. Às vezes é uma sensibilidade maior da pessoa mesmo, né? Mas a dor no estômago e a náusea, ela é muito frequente no começo do tratamento, sim, né? E aí você pode dar omeprazol, mas a gente acaba preferindo que eles não tomem juntos, tomem separados, né? E aí a prescrição é médica mesmo. Outros sintomas também muito comuns é dor nas juntas, né? Que depois que você suspende a medicação que causa isso, ela desaparece. Alguns sintomas, formigamento nos membros também às vezes é comum, especialmente em pacientes que já têm um problema alimentar, né? Cada medicação, Pierre, ela tem um evento adverso, né? Mas isso depende muito da pessoa que está tomando. Então, às vezes, o que para mim, às vezes, é muito frequente, me incomoda demais, para outra pessoa, às vezes não, né? Então, por isso que é tão necessário o acompanhamento mensal, ou se o paciente tiver algum evento, algum sintoma que ele estranhe, que possa ser da medicação, que ele procure o serviço de saúde, até mesmo antes da sua consulta, para informar, olha, apareceu mancha no meu corpo, eu estou vomitando muito, eu estou com os olhos amarelados, eu estou sentindo formigamento nos meus dedos, avisar o médico que está tratando para poder ele conseguir medicar essa paciente e ver se tem necessidade até de suspender as medicações mesmo, né? Como foi no caso da Elaine, que ela teve que suspender a rifampicina e fazer um esquema alternativo. Sim, sim. Isabel, você queria fazer uma pergunta? Sim, quero sim. Doutora, a tuberculose e gestante, como é essa questão da medicação, essa questão para o bebê, né? Porque ele vai estar ali recebendo tudo junto com ela. E como é a questão da tuberculose também para a criança, por favor? A gestante, ela não tem que ficar sem tratar a tuberculose por conta da gestação, né? Nenhuma medicação é classificação A, que é aquela classificação sem risco nenhum para a gestante. Mas o risco de uma tuberculose congênita, que acho que eu nunca vi, na verdade, eu sou infectologista há quase 15 anos, quase 20 anos, e nunca vi uma tuberculose congênita. O risco é pequeno, mas ele não é zero, né? Ou uma tuberculose na criança, ao nascer também pode acontecer, de uma tuberculose da mãe, porque a gestante, ela também é imunossuprimida, então ela pode ter, se ela não tratar a tuberculose, ela pode desenvolver uma tuberculose disseminada, e aí infectar o bebê também. Então, a tuberculose na gestante, ela deve ser tratada, e os cuidados que a gente tem que ter ela tem uma maior chance de ter, por exemplo, formigamentos que a gente chama de neuropatia, que são doenças nos nervos. Então, a gestante, ela tem indicação de usar a vitamina, né? Que a peridoxina, que a gente pede para que seja usado nas gestantes, e em alguns outros pacientes especiais também. E aí, assim, se a gestante descobriu a tuberculose muito próximo do parto e ela ainda está transmitindo, um dos cuidados que tem que ter é durante a amamentação, né? Se ela ainda está em período de transmissibilidade, ela tem que usar uma máscara na hora da amamentação. A amamentação na tuberculose, ela não é contraindicada, né? A gestante pode amamentar, sim, né? Diferente de outras patologias que é contraindicada a amamentação, a não ser que a tuberculose seja no seio, e aí a gente contraindica a amamentação, mas não é muito baixo isso, então a gente pede que seja amamentada. E a tuberculose nas crianças, logo quando as crianças nascem, a gente vacina contra a BCG, né? Aí as pessoas falam, vacina contra a tuberculose, a criança não vai ter mais tuberculose. Não, ela pode ter tuberculose, sim,
A vacina para a tuberculose, que é a BCG, que todo mundo toma ao nascer, ela vai evitar que aquela criança tenha tuberculose na cabeça ou que tenha tuberculose disseminada. A criança, ela pode vir a desenvolver tuberculose, né? E nos primeiros 2 anos, nos primeiros 5 anos, elas podem ter formas até mais graves. Então, a criança tem que ser tratada sim. É um diagnóstico difícil de ser dado, porque a criança, ela não escarra como adulto, então a gente não consegue colher os exames adequadamente. Então, existem critérios que você vai seguindo para poder fazer esse diagnóstico de tuberculose. Um dos principais critérios é o contato com alguém que tenha tuberculose, né? Porque a criança não vai, ela vai pegar essa tuberculose de alguém, porque se ela não consegue tossir adequadamente, ela não consegue escarrar, pouca chance dela pegar a tuberculose na creche, né? Ela vai provavelmente ter pego dentro de casa ou com alguém que participa ativamente da sua vida. Então, a gente acaba procurando dentro do âmbito de convívio dessa criança alguém que esteja infectado e que possa ter infectado essa criança. E ela deve ser tratada sim. O tratamento também é de 6 meses. A gente conseguiu, eu chamo de vitória, eu acho que agora chegaram os comprimidos dispersíveis, né? Que antes a gente, as medicações para tuberculose eram todas separadas, então era um monte de solução, um monte de líquidozinho que tinha que dar para a criança. Agora é um comprimido que é diluído e é dado para a criança. Então eu acho que vai ser uma vitória, que antes era um remédio de um gosto ruim, vários remédios, agora é só um remédio de um gosto muito mais palatável para uma criança, que é mãe sabe como é difícil dar medicação para criança, né? Então isso é uma coisa que chegou agora há pouco tempo, no começo do ano mesmo no Brasil, que são os comprimidos dispersíveis para o tratamento das crianças pequenas. Então, elas podem ter diagnósticos mais graves, né? E isso eu tenho que ter um pediatra que tenha um olho bom, que tenha um acompanhamento bom e que tenha uma capacidade de suspensão também desse diagnóstico. Uhum. Ok, obrigada. Pierre, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é? É Neuza. Bom, eu gostaria de fazer pergunta também. Ah, tá. Tá, peraí, então pode fazer, Neuza. É Neuza Jaloreto, eu sou aqui de Mauá. Eu queria fazer, nessa linha aí da medicação, para a doutora Raquel, qual a medicação para o adulto? Qual a novidade na medicação para o tratamento do adulto? Como assim, novidade? Existe alguma novidade? Tem alguma medicação nova? É a mesma ainda desde sempre? É a mesma ainda. São os 4 comprimidos que a gente chama de rifampicina do esquema básico, isso para tuberculose geral, né? O que está sendo pleiteado, o que foi sexta-feira passada foi liberado, foi a medicação que chama rifapentina, que é uma medicação que vai entrar, ainda não entrou ainda na liberação, que é para prevenir o aparecimento de tuberculose, né? Ela vai entrar como uma medicação para profilaxia, mas ela ainda não entrou. O que a gente tem de novo são esses comprimidos dispersíveis para as crianças, né? E a gente está aí, desde 2013, o Ministério está tentando trazer a bedaquilina, que é uma medicação para tuberculose resistente, que sairia o tratamento de 18 meses para 6 meses, uma possibilidade de sair de 18 meses para 6 meses, e isso ainda é uma coisa que tanto as coordenadorias como o Ministério, o Programa Federal de Tuberculose está tentando a aprovação dessa medicação dentro do governo federal, e parece que vai ser aprovado, a gente não sabe ainda quando, porque essa medicação é uma medicação já amplamente utilizada mundialmente e seria um ganho para os pacientes que têm resistência, né, que não precisariam usar medicações injetáveis e que não precisariam tomar medicação durante 18 meses, mas sim 6 meses, né? E essa medicação ela é menos agressiva ao organismo? Essa nova medicação? Ela tem seus eventos colaterais também. Alguns pacientes provavelmente talvez não
não pudessem ser contemplados ou tivessem que ter seu esquema trocado, mas eu acho que os efeitos colaterais não são assim, tão importantes a ponto dela não ser podida, ser indicada a usar. O mundo inteiro já usa Não, a bedaquilina. mas eu quis dizer no sentido de ter menos efeito colateral do que a medicação que a gente já utiliza hoje. São efeitos Nessa colaterais comparação. diferentes, Tá. né? Enquanto a rifampicina, por exemplo, tem um efeito colateral no fígado bem grande, a isoniazida nos nervos bem grande, a bedaquilina poderia ter um efeito colateral cardíaco. Então, teria que ser indicado já. São efeitos colaterais distintos, né? Tá, entendi. Nádia? Nádia, sua pergunta. Seguinte, eu queria fazer uma pergunta, sim, queria fazer uma pergunta para a Elaine, em seguida, a mesma pergunta para o Tiago. Essa questão do afastamento, o tempo de tratamento, obrigou, primeiro Elaine, obrigou você a parar de trabalhar? Oi, Nádia. Sim, me obrigou a parar de trabalhar. Eu fiquei afastada, né? Durante 6 meses, fiquei na caixa, né? Porque eu trabalhava também no Fórum Federal, na Paulista, e aí eu tive que ser afastada do serviço. Uhum. E a mesma pergunta para o Thiago, Nádia? O Tiago, eu sei que ele teve que se afastar porque ele precisou ficar hospitalizado, lá em Américo Brasiliense. Não é que ele falou, em Américo, a pessoa está tão habituada a falar Américo que tem gente que não sabe que é Américo Brasiliense, Américo né? Brasiliense. É lá, no hospital, no hospital lá perto de Araraquara. Então, Tiago, como é que foi? Você teve muito tempo de afastamento, de verdade, quantos anos você se afastou do trabalho? Olha, para falar a verdade, foi assim, eu tive um período de afastamento, né, pela empresa, e depois eu saí da empresa para eu poder realmente me dedicar a mim, poder fazer o tratamento da forma correta, né? Mas eu saí da empresa na época que eu estava fazendo o tratamento, sim. Inclusive, assim, eu tava trabalhando e estava tratando ao mesmo tempo. Era uma coisa que eu não poderia estar fazendo, mas depois eu saí da empresa e continuei fazendo meu tratamento. Tiago, você, no total, quanto tempo você ficou só cuidando da saúde? Depois que eu saí da empresa? Ou no geral? No geral. Geral? Então, eu comecei o tratamento em 2009, eu fui finalizar meu tratamento em 2013, aqui em Américo Brasiliense. Foram 4 anos aí, praticamente, né? 4 anos e pouquinhos. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, na verdade. Por que tanto tempo, Tiago? Você, quando começou o tratamento, você começou com as medicações básicas, não foi isso? Isso. Porque foi assim... E aí, depois de quanto tempo que você está na tuberculose? Desculpa. Raquel, o seu áudio falhou. Bem no finalzinho, eu não consegui ouvir o resto. Não deu para entender direito a pergunta. Raquel? Quanto tempo depois... Oi, pode falar. Oi? Quanto tempo depois do seu diagnóstico, que você começou o esquema básico, você descobriu que estava resistente? Então, foi assim, quando eu entrei com o primeiro esquema, que era de 6 meses, eu fiz os 6 meses, nesse período a gente fez os testes de escarro e de cultura, aí tinha dado negativo. Depois de alguns meses eu comecei a sentir tosse de novo, aí eu retornei com o mesmo esquema. Aí depois que eu fiz reiniciei com o primeiro esquema, a gente ficou mais 6 meses. E os exames positivava, negativava. Aí o médico, ele alterou o esquema que ele tinha disponível, né, na época, e entrou com tratamento para 1 ano de medicação. Só que nesse período, a minha bactéria já era resistente.
dava positivo, dava negativava e ficava sensível a outras medicações. Tá. Aí, por Então, isso, você fez 3 tratamentos, na verdade. Você chegou a fazer 3 tratamentos. para falar a verdade, eu acho que chegou até acho que quatro esquemas a gente alterou. Porque chegou um ponto que, pelo posto, tanto no posto de Guarulhos, quando eu fazia o tratamento, quanto no Clemente Ferreira, que eu continuei lá, chegou uma etapa do tratamento que as medicações que tinha disponível, a minha bactéria era resistente a todas. Tá. Então, tinha um outro esquema de medicação que era disponível na época, só que era em regime de internação. Tá. Aí, por isso que eu fui para a América e lá que eu consegui realmente negativar os exames definitivos. Assim. Tá, ok. Como que foi para vocês, tanto o Tiago quanto Elaine, receber a notícia do médico que vocês tinham sido curados? Vocês achavam que a tuberculose ela tem cura? Vocês já sabiam dessa informação ou não? Assim, foi uma informação assim que veio de surpresa. Bom, para mim, Pierre, né, foi com uma alegria, né, uma satisfação muito grande, né, porque, né, eu queria continuar meu trabalho, né, com a população, e eu fiz todo o tratamento, né, pensando em mim e pensando no outro, pensando no próximo, né, então recebi com bastante alegria e ao mesmo tempo com uma tristeza muito grande, né? Porque quando ela me deu alta, ela falou: só que eu tô te dando alta da TB, mas vou te encaminhar para cirurgia torácica porque você tá com sequelas pulmonar devido a esses nódulos pulmonar que você tá, você vai precisar continuar um tratamento por conta disso, né? Mas aí estou passando com ela, né? E ela disse que vai acompanhando, né? O nódulo cresceu um pouco, mas estamos acompanhando, tá? Tá, mas da TB você tá curada? Tá só Oi? tá Tô curada. Eu faço, tá curada, você tá fazendo teste. acompanhamento do nódulo só. Isso, só do nódulo, né? Eu faço os exames, né? Uma vez por ano, o posto me chama, eu vou e faço e dá negativo, tá bom? Tá. Aí, uma outra coisa, né, que devido à medicação, né, hoje eu tenho um problema sério de visão, né, não é qualquer tipo de óculos que me faz enxergar, por conta da medicação também tive problemas na visão, eu não usava óculos. Entendi. E você, Thiago? Então, no meu caso, a notícia de estar curado em si foi lá no hospital, quando o primeiro exame de baciloscopia veio negativo. A partir dali foi uma alegria e uma emoção muito grande, porque depois todos os exames de baciloscopia veio negativo, né? Então, foi muito legal aquela situação, mas depois desse exame de baciloscopia ainda demorou um bom tempo para realmente ter a alta, né? E a hora que o médico chegou, ele falou: não, você vai continuar, finalizar o tratamento junto do Clemente Ferreira. Foi uma surpresa, uma alegria muito grande, né? De poder ver que você batalhou, você lutou e você conseguiu o objetivo da cura. Que ótimo. Ô, Raquel, é muito comum ter esses efeitos colaterais no sentido da perda de visão, ou uma dificuldade na visão, uma dificuldade na audição. Isso é muito comum nos pacientes com TB ou não? Sim, é comum. Na visão, a gente chama de neurite óptica, ela é pelo etambutol, né? E ela é reversível quando a medicação ela é substituída logo nos primeiros sintomas. Então, se a pessoa já começa a ter uma visão mais turva e avisa ao médico, na hora que ele tira o etambutol, o etambutol
isso é reversível. O que pode ter acontecido com a Elaine é que, como ela ficou com um esquema alternativo, né, ela deve ter ficado com ethambutol talvez um tempo um pouco mais prolongado e ninguém acabou percebendo isso. A perda de audição, ela está mais frequentemente relacionada à streptomicina, à micacina, que são medicações usadas em esquemas para resistência. Então, não é um efeito colateral que a gente imagina como esquema básico, por exemplo, tá? E também, quando retirado, às vezes, precocemente, assim que começa a perceber essa diminuição de audição, ela também é reversível. Tá. E, pessoal, a gente está se encaminhando já para o final, né, dessa webinar, conversando sobre tuberculose. Vocês que estão nos acompanhando, alguém já tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que tem uma pergunta no box, o Pierre, dá uma olhadinha aqui. Tá. Na verdade, a Raquel já falou sobre isso, mas, Raquel, acho que é bacana reforçar. A Márcia, tia do Tiago, está perguntando que quando tem uma pessoa da família com tuberculose, não é mais interessante já fazer a investigação, se essa pessoa já foi infectada ou não, e entrar com a profilaxia já de início? Na verdade, essa é uma recomendação, né, de que todas as pessoas que tenham contato com pessoas que estão com diagnóstico de tuberculose sejam encaminhadas ao posto, ao UBS, ao local mais próximo da sua residência, para que elas passam em avaliação médica, façam raio-x, né? Às vezes tem que fazer o exame de PPD, que é um exame que diz do contato com a bactéria da tuberculose, e se ela não tiver doença e ela tiver tido contato com a bactéria da tuberculose, ela tem indicação, sim, de fazer a medicação, e assim, é um desejo nosso do programa, de todo mundo que controla a tuberculose, é que todos os contatos sejam avaliados, que todos os contatos façam a medicação quando estão infectados, porque a infecção não quer dizer doença, né? Sobre a TB latente, ela pode se apresentar em qualquer momento. A TB latente, ela se apresenta logo após o contato com a tuberculose. Você pode fazer o diagnóstico de TB latente, sim, a qualquer momento, né? Algumas pessoas passam por esse rastreamento de forma regular, ou pessoas que vivem com o vírus do HIV, pessoas que fazem medicações para doenças autoimunes, pessoas que têm câncer. Então, essas pessoas que vão fazer medicações que vão baixar a sua imunidade, elas fazem esse exame, essa avaliação com uma regularidade, geralmente anualmente, né? Mas aquelas pessoas que têm contato com pessoas que tiveram tuberculose, elas podem tratar a TB latente em qualquer momento, mas é muito importante descartar que a pessoa tenha tuberculose, porque a TB latente, né, a tuberculose latente, a pessoa que está infectada, mas não está doente, ela é tratada apenas com uma medicação, né? Então, se por acaso a pessoa tem a doença de tuberculose, tem a doença, mas não foi feito o diagnóstico e é tratada como a tuberculose latente, só com uma medicação, ela pode vir a desenvolver uma resistência. Sim, tá? Agora, a pessoa que tem a infecção, mas não tem a doença e toma medicação para TB latente, ela não desenvolve nenhum tipo de resistência. Por isso que é tão importante a pessoa descartar o diagnóstico de infecção, de doença da tuberculose, antes de fazer algum tipo de profilaxia para a tuberculose. Essa profilaxia, ela é muito importante para pessoas que têm uma imunidade mais baixa, para crianças, né, que podem, crianças pequenas, abaixo de 5 anos especialmente, que podem desenvolver uma tuberculose mais grave. Sim. Raquel, o que seria uma tuberculose latente? Tuberculose latente é uma tuberculose que você tem infecção, a bactéria está no estado de latência, né? Ela não está causando infecção, ela está lá presente, mas ela não está causando doença.
Então, se você usa a medicação, aquela bactéria ela vai ser morta e ela vai diminuir a chance daquela pessoa desenvolver a doença A de doença. tuberculose. Isso. Sim. E como que o processo de infecção da TB é sempre via oral, Aérea. aérea? Tá. E a tuberculose quando vai para membros? Ela também vai, ela Eu não também vou é te infecção. dizer, não, eu não vou te dizer que ela é sempre. A gente coloca como sempre, mas às vezes, se você tem por exemplo, um bisturi contaminado com a micobactéria, uma prótese de silicone contaminado com a bactéria da tuberculose, você vai ter, sim, o risco de ter uma tuberculose que não foi por via pulmonar, o que é muito raro. Eu vou te dizer que é muito raro. Geralmente, quando a pessoa tem tuberculose que não é no pulmão, a via aérea foi a fonte de infecção. Mas a gente tem casos, sim, de tuberculose raros, mas tem casos de tuberculose que a pessoa foi infectada não sendo por via aérea, especialmente quando coloca algum tipo de prótese, né? Prótese mamária, prótese nas nádegas, né? Aplicações de silicone, às vezes aquela substância pode estar contaminada com a micobactéria e a pessoa vinha a desenvolver a doença localizada, né? Pode até disseminar. Mas aí a gente sempre investiga o pulmão também. Tá, entendi. Vamos então se encaminhando para o final, né? Que a gente já tem quase, na verdade, praticamente 1h30 de webinar. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Não tendo mais nenhuma pergunta para fazer, então eu queria passar a fala para a Isabel, para fazer as considerações finais, para falar o que ela acha que é importante falar para as pessoas que estão nos acompanhando. Elaine, desculpa. Então, Pierre, né, o que eu queria falar é para as pessoas, né, que estão nos assistindo, para ajudar, né, a levar informação, né, a toda a população, porque eu acho que precisa ser feita uma campanha, né, de informação, né, de prevenção da doença, né, de como tratar caso pegue. As pessoas precisam estar informadas, né? Eu sempre trago informativos da UBS, distribuo aqui na comunidade, e eu acho que é muito importante, é fundamental, que é uma forma também, né, da gente conseguir aí ter um controle, né, da doença. É informação, tá bom? Muito obrigada, adorei a live. Obrigado, Elaine. E você, Thiago? Então, eu acho que, assim, essa parte da informação, a divulgação do problema, realmente tem que ter uma proporção muito maior. Não só apenas quando o cantor de sertanejo pega, ou então jogador de futebol, que já tem uma visibilidade na mídia muito grande, e se torna fácil para eles mostrar o problema, mostrar que tem solução e que tem tratamento. Acho que precisa ter uma amplitude maior para poder divulgar o problema e mostrar que tem tratamento, que a pessoa ela tem que levar a sério a parte do tratamento, não pode levar na brincadeira, porque senão essa doença ela pode te levar, né, literalmente. Então, acho que falta muito essa parte da divulgação mesmo. É uma coisa que eu acho que precisa mais. Bacana. Raquel, indo para você fazer as considerações finais, mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente escuta bastante que a tuberculose, quando você está em lugares fechados, que tem bastante umidade, que não tem tanta ventilação, enfim, tem mais probabilidade do bacilo se desenvolver ali e de ter uma infecção. Isso é concreto mesmo, né? Então, a partir do momento que você está em um lugar que não tem higiene, está fechado, não tem ventilação, não tem iluminação, tem uma certa umidade ali, tem mofo, enfim, isso contribui para a infecção da TB. E aí depois você faz essas considerações finais.
Olha, Pierre, assim, a parte de higienização, eu não acho que seja, não deva ser considerado como um fator de risco. A ventilação, Uhum. sim, especialmente quando você está num ambiente em que existe uma pessoa contaminada e que está transmitindo a doença. Então, assim, a ventilação, sim, ela é muito importante, né? A presença de umidade, ela não vai te dizer se ela se ela aumenta ou não, mas a ventilação, sim, aumento de umidade, acho que talvez a infecção fúngica seria o principal problema, né? Mais Mas, problema, sim. mas a pessoa que está com alguma pessoa que tem a tuberculose e que está no ambiente fechado e que não tem uma ventilação natural ou não tenha um filtro de ar, né? Porque a gente pode também imaginar que tenha um filtro de ar que pega aquele ar de dentro e joga para fora. E isso aí favorece sim o aumento, que a gente chama de aumento do contato, né? Dessas pessoas. Uhum. Acho que é isso. Eu gosto, foi um prazer participar. Eu adoro o que eu faço, né? Adoro o que eu faço como médica, como coordenadora do programa também. Eu acho que o programa municipal participar dessas ações ela é muito importante, porque concordo com a Elaine que a informação na verdade, é a principal ferramenta que a gente tem para que a tuberculose seja extinta, né? Que existe um plano mundial de extinguir a tuberculose até 2035, né? Então, eu acho que a informação e justamente a ausência desse estigma, a diminuição desse estigma pode favorecer com que a gente consiga ter essa meta alcançada. E é um prazer participar, apesar de eu ter um pouco de vergonha de falar e não parecer, mas eu tenho um pouco, mas eu adoro muito o que eu faço e é muito bom escutar as pessoas e tirar as dúvidas. Foi um prazer e fiquem todos na paz. Apesar de que agora, com essa pandemia, né, a tuberculose foi engolida, é como se a tuberculose, mas nenhuma outra doença existisse. Então, é importante, sim, falar de tuberculose, especialmente nesse momento, para que as pessoas lembrem que ela existe e que ela está aí, junto com o Covid também, né? Sim, sim, verdade. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todas e todos, em especial a Elaine, ao Tiago e a você, Raquel, por disponibilizar o tempo de vocês, enfim, para a gente bater esse papo aqui. As pessoas que estão nos acompanhando, que precisarem de declaração ou precisarem de algum certificado, manda para a gente por inbox, ou pode encaminhar também por e-mail da rede, que é redepaulistatb@yahoo.com.br. Na verdade, acho que é só .com, não tem o BR. E obrigado, gente. A gente vai fazer mais outras lives, né, nas próximas semanas aí, a cada 15 dias. Tem BR. Tem BR, né? Yahoo.com.br. Isso, então. Isso, então é redepaulistatb@yahoo.com.br. Nas próximas semanas, aí, a cada 15 dias, a gente vai fazer uma live com um tema diferente, né? Então, sempre esteja nos acompanhando ou vendo as redes, as redes nossas pessoais, né? Que a rede ainda não tem uma rede social. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tuberculose tem cura, né? O que não tem cura, melhor, o que também tem cura é a informação, é o estigma, é o preconceito, que também tem cura, que a gente combate o estigma e o preconceito com a informação, né? E as pessoas que teve TB, elas fazendo o tratamento certinho, fazendo todo o acompanhamento médico, ela pode sim ter cura e ela não transmite para outras pessoas, tá? Obrigado mesmo de coração a todo mundo que participou, e até a próxima. Tchau. Pierre, só rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, Elaine. Obrigado. Pode falar, Thiago. Não, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Foi muito bacana. No que eu puder ajudar, sendo um sobrevivente da tuberculose, ainda mais resistente, pode contar comigo sempre. Né? Queria fazer um agradecimento. Sim, obrigado, Thiago. Pro pessoal lá do Clemente Ferreira, a Sofia, toda a equipe, o pessoal do Nestor, né, na época do tratamento tudo, que foi muito
muito bacana. Se não fosse por eles também, eu já não estava aqui dando meu depoimento, contando um pouquinho da minha história. Ah, legal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação. Imagina, que isso. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado a todas e todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.